Abra sua Bíblia em Filipenses. Estamos aí seguindo. Vamos iniciar hoje o capítulo 4, não é isso? Olha, seguindo aí versículo por versículo. Capítulo 4, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. A primeira parte do versículo, irmãos, fazendo essa análise versículo por versículo, Paulo, ele muito se alegra por dizer que os irmãos de Filipos consistiam em sua alegria e coroa. Você sabe que no contexto greco-romano, a coroa era o prêmio que os atletas recebiam, coroa de louros, né? Era o prêmio que os atletas recebiam nas Olimpíadas, né? Naquela época já existiam as Olimpíadas. Não havia medalhas como hoje. Eles corriam e os vencedores recebiam coroa, uma coroa de louros como prêmio. Então Paulo faz essa alusão, né? Porque era algo do conhecimento dos irmãos de Filipos. Ele fala: olha, vocês são minha alegria e minha coroa. O que isso significa? Paulo está dizendo aqui que os irmãos, queridos, consideravam os irmãos de Filipenses uma recompensa, né? Uma recompensa, um prêmio pelo trabalho evangelístico de Paulo na cidade de Filipos. Paulo, quando ele olhava para a igreja, via aquela igreja como um resultado, um prêmio pelo trabalho de ter evangelizado, de ter pastoreado, de ter ensinado a palavra de Deus para aquelas pessoas. E ele muito se alegrava. É verdade, irmãos. É o maior salário, o maior prêmio de um pastor, de um pregador, de um professor da Bíblia, é quando ele vê o trabalho dele, evangelístico, o trabalho de ensino, pastoral, frutificando. É uma alegria tão grande quando a gente vê a pessoa crescendo, né? A gente vê a pessoa produzindo frutos, a pessoa progredindo espiritualmente. Você olha para trás, meses ou anos atrás, via que a pessoa tropeçava, uma pessoa fraca na fé, imatura, e alguns meses, alguns anos de caminhada, ela ouvindo a palavra de Deus, você percebe que ela cresceu, você percebe que ela amadureceu. De fato, de verdade, é um prêmio, amém, queridos? Paulo, ele estava muito feliz, porque ele via a igreja de Filipos como um prêmio pelo trabalho que ele tinha exercido na igreja de Filipos. Nós, pastores da Nova Vida, alguns anos atrás, tivemos a visita de um missionário. Fui lá pregar para os pastores. O missionário da Guimarães. Ele foi missionário no Egito, e ele ficou vivendo no Egito por 10 anos. Ele contou as experiências dele como missionário, as dificuldades de chegar lá e não saber o idioma, o árabe. Ele ficar 3 anos, levou 3 anos para aprender a falar. Imagina, irmão, você ficar 3 anos no lugar tentando se comunicar com as pessoas, e você nem entendendo e nem sendo entendido. Mas Deus deu graça para ele. Depois de 3 anos naquele lugar, ele aprendeu o árabe na marra. Ele aprendeu e se tornou guia turístico. Então a profissão de guia turístico era um álibi, né? Era um disfarce para ele permanecer naquele país e poder evangelizar os muçulmanos. Você sabe que no Egito a maioria é de muçulmano. Então ele começou um trabalho lá de formiguinha, irmãos, e foi ganhando muitas almas para Jesus. Ele falou que no final de 10 anos ele tinha nada mais, nada menos que uma igreja secreta, né? No cristianismo lá é proibido. Ele estava pastoreando uma igreja com 70 almas. Olha só, irmãos, 70 muçulmanos que se converteram. E foi um trabalho muito lindo, bacana. Só que ele foi pego, né, pela polícia, e ele foi deportado, foi expulso do país. Ele voltou para o Brasil. E quando ele trouxe essa palavra para nós pastores, ele estava procurando de formas legais voltar para o Egito, porque ele falou assim: gente, tem uma igreja lá, sinto falta dos irmãos, sinto muita falta de estar pastoreando os irmãos, não sei como estão as coisas, né? Se você perguntar, ele pensou que ia morrer, né? Ele pensou que ia ser morto, porque eles faziam isso com os missionários cristãos. Então ele falou assim: se você me perguntar se eu tenho medo de voltar para lá, não, pelo contrário, meu maior desejo hoje é poder voltar para o Egito para cuidar daquelas almas, num lugar onde é proibido, irmão, fazer o que nós estamos fazendo aqui, ó, se reunir com toda a liberdade. Então a alegria, eu percebi muito amor, né, no coração daquele missionário, quando ele falava isso, a alegria de ter como aquelas 70 almas como prêmio, né? Você sabe que o nosso bispo Moacir morreu, né, no último domingo, e eu estava comentando com a Cintia. Você viu o bispo Moacir com 84 anos, mas você viu ele pregando, você viu ele cantando, e você viu uma diferença nele. Ele fazia aquilo com paixão. Até para cantar uma música
um louvor. Às vezes ele gostava de cantar, de ministrar louvor, junto com a equipe de louvor, até para cantar, até para ministrar uma palavra. Como ele fazia aquilo com paixão. Outra coisa também que eu vejo, esse amor, essa paixão, é no bispo Antônio, nosso bispo lá de Brasília. Quando ele fala sobre missões, você vê uma paixão pelas almas, uma paixão por Cristo. A igreja de Brasília é uma igreja, graças a Deus, muito bem resolvida financeiramente. E graças a Deus, Deus tem usado o bispo Antônio para levantar missionários de Brasília e mandar para o Nordeste. Então eles vão para lugares onde as pessoas pobres, sem condições, não têm condições de sustentar um pastor. Então quem é que sustenta os pastores missionários lá no Nordeste, no interior? Os irmãos de Brasília. Então você vê uma paixão, um amor, um desejo de ver almas sendo salvas, almas sendo pastoreadas e ouvindo o verdadeiro Evangelho. Paulo pregou o verdadeiro Evangelho, amém? Por isso ele se alegrava, era a alegria dele ver aquela igreja ali, firmada em Cristo. E ele vai dizer, olha, permaneçam, eles já estavam firmes, sim ou não? Estavam firmes, mas ele diz, na parte B do versículo, permaneçam deste modo firmes no Senhor. A palavra firme no grego é uma palavra chamada stekte. É uma palavra que ela é designada muitas vezes para dizer, para falar sobre perseverança, né? Era uma palavra também usada para descrever um soldado que estava de pé no seu posto, que não podia arredar o pé dali. A palavra que Paulo fala, permaneçam firmes, é um termo que ele toma por empréstimo, um termo militar. Interessante, né? Assim como um soldado, ele está lembrando os irmãos de Filipos, assim como um soldado tem a obrigação de estar ali no seu posto e não pode sair dali para nada, vocês devem permanecer firmes, vocês devem permanecer no posto de estar servindo ao Senhor Jesus, amém, irmão? Eu acredito que até hoje, né? Os irmãos que são militares aqui, eles dizem, tira serviço, eles vão ficar ali, né? São 24 horas, se não estou equivocado, né? Tira o serviço. E alguns ficam ali de guarida, armados, né? Pronto para o que deve no seu posto, não pode sair dali. Ai dele se ele sair do posto. Esta é a linguagem que o apóstolo Paulo usa para dizer para os crentes não olhar para trás, não se desviar, não deixar de seguir a Cristo, permaneçam firmes. E, é claro, né, irmãos, para ficar firme deve exigir de cada um de nós perseverança, sim ou não? Para ficar firme você tem que resistir às tentações, sim ou não? Para você ficar firme você vai ter que resistir à oposição, sim ou não? Aos acidentes de percurso da vida, às tribulações da vida comum, sim ou não? Sim. Então, nós bem, para permanecer firme nós temos que resistir às tentações, à oposição e perseverar até o fim. Jesus vai dizer isso, né? Aquele que crê e perseverar até o fim vai ser salvo. Tem que permanecer, irmão. Não pode olhar para trás. Pastor, vou tirar umas férias de Jesus, vou dar um tempo, depois eu volto. Faz isso não, meu irmão. Talvez você não consiga nunca mais voltar. Satanás tem colocado isso na mente de algumas pessoas. Dá um tempo da igreja, você está muito estressado, os irmãos estão te perturbando. Fique em casa. É a melhor coisa que você faz. Você não vai ter nenhum problema com ninguém. Olha o diabo tentando mostrar para você os atalhos. Fique em casa. O que eu tenho notado? Os chamados desigrejados, eles costumam dizer isso, né? Eu vejo alguns vídeos e nos comentários eles dizem assim: é por isso que eu não vou para a igreja nenhuma, é por isso que eu estou servindo ao Senhor Jesus em casa mesmo. Porque ele deixa a comunhão da igreja. Consequentemente, quem deixa a comunhão da igreja está deixando a comunhão com o Senhor. Segundo, é se relacionando com as pessoas, um pensamento diferente do meu, é que eu aprendo a ter tolerância, é que eu aprendo a respeitar o próximo. E aonde mais você vai crescer e amadurecer, irmão, se não na igreja? Na igreja você vai ter que lidar com pessoas que pensam diferente de você. Na igreja, tem pessoas que vão votar no Ciro Gomes aqui, e outros vão votar em Bolsonaro. Você vai respeitar o teu irmão por conta disso? Os argumentos que você vai apresentar para dizer que Bolsonaro é o melhor, será que você vai usar esses argumentos sem desrespeitar o teu irmão? Pois é, tem crente que perde a noção e vai apresentar um argumento para defender o candidato dele, e assim vai dizer que o candidato dele é o melhor, desrespeitando a posição do indivíduo.
Você tem que ter a tua posição, mas respeite a posição contrária. Amém, querido? Tem esse entendimento. Aí a pessoa sai da igreja. Aí ela se diz desigrejada. Por isso que eu não vou para a igreja nenhuma e tal, porque só tem falso, porque a igreja tem um monte de gente problemática. Querido, a igreja é composta de pessoas que estão no processo de santificação, no processo de irmos para o céu. Então temos que aprender a lidar com isso, com os crentes imaturos, com os crentes que estão chegando e que não sabem de nada. Você vai trazer pessoas para a igreja que as pessoas vão dizer assim: o que eu faço agora? Levanta a mão, fico sentado, fico de pé. O pastor mandou abrir a Bíblia, eu não sabia que tinha que trazer a Bíblia. Você vai ter que lidar, está aprendendo, ela está começando. Aí você já tem uma caminhada. Você vai perder a paciência com ela? Você vai dizer: procura sozinho aprender. Temos que ter paciência. E nós vamos o quê? Cuidando dela, vamos discipulando, mostrando o caminho para ela. Então, no permanecer firme, existem várias vertentes. Tem que perseverar, tem que ter paciência, tem que amar, tem que respeitar. Você tem que resistir às tentações, ok? Resistir às investidas de Satanás, que o diabo vem quente mesmo. Coisas que acontecem para te estressar, coisas que acontecem na tua vida para te tirar o foco. Percebe, irmão? Coisas simples. Por exemplo, o teu carro, né, quebrou ali. Chegou agora no culto e quebrou o carro. Aí, qual é o pensamento nessas horas? Você fica chateado, claro. Teu carro quebrou ao vir para o culto. Você fica chateado. Aí você fica pensando em resolver o problema. Só que você vem para o culto. Eu sei que é difícil a beça fechar os olhos, pensar em Deus, prestar atenção no que o pastor vai pregar. Quando eu sei que meu carro está quebrado lá fora e que tem que ir, hoje é domingo, e tem que esperar a segunda-feira chegar para resolver o problema. Muito desagradável, muito chato. Então são os contratempos para tentar nos tirar do foco. São os acidentes de percurso diário para tentar te irritar, para tentar tirar o foco de Jesus na tua vida. Mas temos uma palavra aqui de Paulo: permaneçam firmes, não arrede o pé do seu posto, soldado. Amém, irmão? Não arrede o pé do posto. Olha só que interessante também aqui, versículo 12: eu rogo, eu peço a Evódia era uma mulher, né? Evódia e a Sintique, era outra irmã lá da igreja de Filipos, que pensem concordemente no pensar concordemente. Mais uma vez aqui, olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Essas duas irmãs, possivelmente, alguns estudiosos acreditam que elas serviam, eram mulheres de influência na igreja. Alguns teólogos até acreditam que elas liderassem algum grupo de oração, não sei se sabe, de evangelismo. Sabe-se que eram mulheres importantes naquela igreja, ao ponto de Paulo citar os nomes das irmãs. Para que Paulo esteja nessa cartinha pedindo: olha, irmãs Evódia e Sintique, pensem de acordo, não discordem, mas no Senhor. Ou seja, haviam discórdia, haviam diferenças, pensamentos diferentes, mas havia algo em comum. As duas serviam a Deus, amém, irmão? As duas eram fiéis ao Senhor. O que eu aprendo aqui? Que é possível, querido, minha querida, eu discordar totalmente de você em alguns pontos, alguns pensamentos a respeito da vida. Mas uma coisa nós concordamos que o Senhor Jesus é o nosso Deus e nosso Senhor. Isso nos leva o quê? A convivermos, a tolerarmos as diferenças. Paulo está dizendo: concordem. Não é somente nessa questão secundária da vida. Concordem no Senhor. Em Jesus procure uma reconciliação. Em Jesus procure chegar em um acordo. Por que ele está dizendo isso? Porque a desavença de Evódia e de Sintique estava trazendo o quê? Problemas para a igreja. Quando uma discordância minha com o irmão começa a trazer problemas maiores,
eu estou permitindo que a minha posição, meu pensamento esteja prejudicando a outro. Estou sendo egoísta e não estou pensando no amor fraternal. Está dando para você entender isso, irmão? Quando eu tento fazer prevalecer a minha vontade ao ponto de estar prejudicando o corpo, a minha postura é essa, pastor, minha postura é X. Aí o irmão vai dizer, não, minha postura é Y. E o irmão da esquerda, pastor, minha postura é Z. Caramba, então temos vários pensamentos. Aí Paulo vai dizer, procure chegar a uma reconciliação no Senhor, porque a briguinha de vocês dois aí já está prejudicando a igreja. E estava, para Paulo mencionar o nome das duas, já estava começando a trazer o que? Atrito. Já estava vendo zum acerca da discórdia das duas irmãs. A igreja já estava comentando. Ó, irmão fulano, tá vendo? Eu estou do lado de Evódia. Evódia é minha parceira, desde que eu me converti, ó, sempre me ajudou. Ah não, sou mais Cinti que é mais simpática. Cinti que é mais dada, sorri o tempo todo. Ah, eu estou do lado de Cinti, que eu prefiro ficar com Cinti. A igreja estava dividida. E quando a nossa posição, as nossas preferências, elas começam a prejudicar o corpo, nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos deixar o nosso egoísmo de lado e concordar no Senhor. Paulo estava dizendo, vocês precisam chegar a um denominador comum. Eu escrevi o seguinte aqui, nessa análise desse problema aqui com essas duas mulheres. Escrevi o seguinte no esboço: muitos, quando tem problema de divergência, de diferenças, existem duas atitudes que as pessoas tomam. Alguns se retiram. Ah, eu discordei do irmão, tá, o que eu vou fazer quando ficar aqui me estressando com o irmão? Eu vou para outra igreja. Ele se retira, vai embora. Eu saio da igreja, vou para outra denominação. E outros vão lutar até o fim, na queda de braço, para alcançar o poder, para alcançar a liderança. Entendeu? Supõe-se que essas duas mulheres estavam disputando a liderança. Quem está certa? Evódia ou Cinti? Então existem duas vertentes. Uma pessoa que abre mão, ela abre mão dizendo, vou embora, vou me retirar dessa congregação. Estou vendo que as pessoas estão, está chegando a denominador, nós não estamos entrando em concordância. E existe aquela que vai brigar até o fim, ela vai ganhar na marra. Aí, irmão, quem é prejudicado? Quem são os prejudicados? Toda a igreja, aquele que tem nada a ver com a história, com a disputa para ver quem vai liderar, para quem tem proeminência, para ver quem está certo. Aí o corpo começa a ser prejudicado. Então nós temos que tomar cuidado, amém, queridos? Temos diferenças? Sim. Políticas, teológicas, sim. Cosmovisão do que é ser igreja, temos. Ainda que ambos tenham a mesma palavra em mãos, há visões discordantes na interpretação. Lembra Deus que tem. Dando o módulo 3 aqui, irmãos que já fizeram o módulo 3 comigo aqui, já fiz colocações na questão escatológica que a irmã discordou de mim. Mas eu falei, não, a irmã tem esse direito de discordar. Mas até hoje, estudando esse texto, eu entendo, prefiro ficar com essa interpretação. Mas a questão são questões primárias para a salvação? Sim ou não? Então, querido, o que eu não posso negar é purificação pelo sangue. O que eu não posso negar é a volta de Jesus. O que eu não posso negar é a doutrina de céu e inferno. O que eu não posso negar é a doutrina da regeneração. Não posso negar essas doutrinas fundamentais. Agora, se você quer usar bermuda e eu não, se você acha pecado o irmão, o homem usar bermuda, o outro não, são questões secundárias. Ninguém é melhor nem pior do que o outro, porque um concorda, o outro discorda. São visões, cosmovisões. Se você estudar a história da igreja, você vai ver, desde o início, haviam centenas de cosmovisões a respeito de Jesus. E nem todas necessariamente eram heréticas, nem todas. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado para que a nossa posição não viole a visão do irmão, certo?
Tem gente que discute qualquer bobeira, né? Eu prefiro a versão NVI, ou então eu gosto mais da versão corrigida. Não, porque NVI é isso. Aí começa aquela demanda. Não, você é menos espiritual porque você lê NVI, porque NVI tem menos alguns textos. São coisas que não era nem para se discutir, mas muitas vezes discutimos. Então, é possível que essas duas mulheres aqui estivessem, na verdade, lutando por liderança na igreja, que é pior. Então Paulo falou assim: eu quero recomendar um negocinho para vocês dois. Concordem, entrem num acordo imediatamente. Não é para saber quem está com razão, não. Procure entrar num acordo, procure um meio termo, e esse meio termo precisa ser encontrado em Jesus, para não prejudicar o corpo. Verso 3 diz: a ti, fiel companheiro de jugo, alguns acham que esse fiel companheiro é uma referência a Epafrodito. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha que interessante. A primeira coisa que Paulo pede, possivelmente a Epafrodito, é: o Epafrodito, procure mediar esse problema com essas irmãs aí. Eu peço a você que você ajude as duas não estão se entendendo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que nós, os maduros, os que cresceram na fé, precisam ser mediadores, pacificadores, conciliadores. Querido, resolve aí, porque as duas não estão se entendendo. Procura conversar com as duas, Epafrodito. Pelo amor de Deus, conversa com as duas aí, auxilia, ajuda elas aí, porque são boas pessoas, não são usadas pelo diabo não, mas está tendo essa divergência aí. Veja, ele destaca isso aqui, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Elas não eram filhas do demônio, não eram prostitutas, idólatras, não, eram servas de Deus. Então é possível haver discordância. O que elas tinham em comum? As duas serviam as duas estavam trabalhando para Jesus, mas ainda assim tinham problemas relacionais. Então isso acontece na igreja. Pessoas de Deus, por não vigiarem, podem as duas estar servindo ao Senhor, fiéis no Evangelho, mas pode ter esse problema o quê? Relacional. Poxa, eu não concordo contigo. Geralmente, se eu não concordo com tudo que a irmã Rita fala, a irmã Rita fala A, eu falo, não, irmã Rita é B. Se a irmã Rita fala assim, pastor C, eu não, irmã Rita, é D. Mas pastor I, Z, eu falo Y. Pastor XZ, não, é 2A ao quadrado mais B ao cubo. O que ocorre se eu discordo de tudo? Servimos ao Senhor, mas não há nenhuma afinidade, é só discordância. Geralmente há o que? Um afasta. Eu não vou chamar a irmã Rita, ou melhor, ela não vai me chamar para tomar café na casa dela, vai chamar? Pastor, o senhor quer café com adoçante ou com açúcar? Eu só deveria ter preparado um chá, não gosto de café. Pastor, o senhor quer um pãozinho, um sanduíche com queijo amarelo? Já está aqui. Não, eu só como queijo branco. Imagina, só discorda, servimos a Deus, mas só discordando, ela nunca mais me chama para tomar café na casa dela. Há um afastamento natural. Vai haver um afastamento. E vocês acham que Evode e Cíntia estavam tomando o chá das 5? Como é que devia estar o relacionamento das duas? E as duas servindo a Deus, as duas dentro da igreja. Como é que as duas estavam? No mínimo estavam sem se falar. Então nós temos que ter esse cuidado para as nossas diferenças, cosmovisões da vida. É claro que eu com 41 anos eu penso diferente do Mateus que tem 20, é claro. Então eu tenho que ter cuidado para minha cosmovisão não massacrá-lo. O meu entendimento em algumas coisas não ser nocivo para ele e não fazer com que ele se afaste de mim, ao invés de eu aproximá-lo, porque eu sou líder, mentor dele espiritual. Quem está entendendo?
As nossas diferenças não podem nos trazer problemas relacionais. Estava trazendo naquela igreja. As duas servindo a Deus, as duas pessoas de Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque mesmo servindo ao Senhor, podemos ter na igreja ter problema de relacionamento. As pessoas se afastarem por discordar ou por não ter uma mesma visão de determinado assunto. Amém, querido? Interessante essa palavra de Paulo. As duas serviram comigo no Evangelho, as duas são de Deus. Ô companheiro de jugo, ajuda aí, seja um conciliador, seja um pacificador, conversa com as duas aí. Se possível, ponha uma de frente para a outra. Eu já tive problema aqui de fofoca na igreja, e eu ter que conversar com um por um, e em determinados momentos chamar a pessoa, quero conversar com você, mas não dizer para essa pessoa que eu chamei para conversar que o pivô da fofoca estava lá dentro, já no gabinete. Quando a pessoa chegou, foi, já era, agora senta aqui. Eu não avisei, justamente foi proposital, porque se eu avisar, fulana vai estar lá e você vai colocar as duas de frente para conversar. Era possível que a pessoa me desse uma desculpa e não viesse no gabinete. Então chamei, quando a pessoa chegou, já está aqui, senta aí. Isso. Procurei fazer o papel de Epafrodito. Vamos embora. Vou auxiliar vocês aí para vocês se acertarem. Muito cuidado, amém, irmãos? As diferenças podem nos afastar. Aconteceu isso lá na igreja de Filipos. E ele vai dizer: se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Está claro, né, irmãos? Aqui é uma referência de que todas essas pessoas aqui que Paulo citou eram pessoas salvas, convertidas. Seus nomes estavam escritos no livro da vida. Até Evódia e Sintique. Percebe, querido? Satanás estava tentando trazer a desarmonia para a igreja. Satanás estava tentando, com esse problema de relacionamento, causar divisões. Com certeza, duas facções surgiram ali. Era o propósito delas que isso acontecesse? Não, mas acabou acontecendo. Facção de quem fecha com Evódia e a facção de quem fecha com Sintique. E alguns estudiosos até especulam mais. Acham que Evódia já era uma senhora de idade e Sintique era mais jovem. Então havia um grupo que fechava com a senhora de idade, mais conservadora, e um grupo que fechava com a mais jovem, Sintique, um pouco mais aberta, mais dada a algumas questões. É complicado, irmão. Em toda a história da igreja sempre existiu esses dois grupos. Sempre existiu, o mais conservador e um tanto quanto mais liberal. Não significa necessariamente que liberal, estou dizendo, liberal, pessoas que estão em pecado, estão, sabe, se prostituindo, adulterando, falam palavrão, não é isso não. Liberal no sentido de ter outro entendimento do evangelho, ok? Não é também ter outro entendimento de distorcer o evangelho, também não é isso. Quero que você entenda bem isso, ok? Então, havia esses dois grupos, mas Paulo está dizendo, todas essas pessoas, ambos os grupos, seus nomes estavam escritos no livro da vida. Verso, qual é o versículo? 4, né? Muito bem. Paulo continua aqui sua exortação, dizendo: olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A versão corrigida diz: regozijai-vos no Senhor. Se alegrem. Paulo trazendo essa exortação para a igreja, e ele agora parece que ele muda de assunto radicalmente, mas não é não. Paulo deseja que a igreja de Filipos, a despeito desses probleminhas, pudesse ser uma igreja alegre. Veja bem, o que eu aprendo aqui? A igreja, ela tem problemas. Toda igreja tem seus problemas para serem resolvidos, relacionais e tal, mas isso não pode impedir de continuarmos a servir a Deus com alegria. Alegrai-vos indica que uma ação habitual e contínua, irmão. Ok? E uma coisa que é muito interessante, eu não sei se você sabe, se você já leu algo a respeito, a palavra alegria e a palavra graça, elas possuem a mesma raiz no original grego, charis, alegria e graça. Interessante isso, né? Por quê? Porque a alegria, podemos assim fazer esse link,
A alegria do Senhor, a alegria de estarmos servindo a Deus, é uma manifestação dessa graça, da graça do favor merecido de Deus. Alegrai-vos, ok? Alegrai-vos no Senhor. Tenha uma alegria de estar servindo a Deus, apesar das circunstâncias. Uma coisa que é importante você lembrar: como é que eu posso manter a alegria, pastor? Sabendo que os dias e as circunstâncias da minha vida, elas mudam. Como é que eu posso manter a alegria sabendo que existem dias maus e existem bons dias? Existe aquele dia assim que você fala assim: caramba, por que eu saí da cama hoje? Será que eu vou permanecer vivo até o fim do dia? Tem os dias que são colegas, acontece tudo de errado, tudo para perturbar a tua cabeça. Mas existem aqueles dias bons. Então a vida consiste de bons e maus dias, sim ou não? Os dias e as circunstâncias mudam, sim ou não? Sim. Mas coloca na sua mente e no seu coração: o Senhor nosso Deus não muda. Por isso Paulo está dizendo para essa igreja: regozijai-vos ou alegrai-vos, se alegrem. Paulo está dando uma exortação aqui, chamando a atenção de duas mulheres que estavam em disputa, liderando aqui para saber quem estava certa. E depois dessa exortação ele já vai dizendo: olha, se alegrem. Tem problema? Sim, mas continue alegre. Continue servindo a Deus com alegria. Sejam motivados. Não olhem para trás, não se entristeçam. Vocês têm motivos sim para servir a Deus, continuar servindo a Deus com alegria. Por isso que ele repete duas vezes o versículo: alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez digo: alegrai-vos. Verso 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A versão corrigida diz equidade. Moderação, seja a vossa moderação. Qual é o significado correto aqui? A palavra aqui no original grego, ela denota firmeza, paciência, humildade, capaz de submeter-se a injustiças, a maus tratos, sem rancor e sem revidar. Olha só, Paulo está dizendo: seja a sua tolerância, a sua paciência, a sua prontidão a ceder o direito dos outros notório. Puxa, sejam conhecidas de todos os homens. Todo mundo precisa saber que você é uma pessoa paciente, humilde, tolerante. Amém? Todos precisam saber que você é uma pessoa capaz de ser maltratada e ainda assim não revidar. Estamos preparados para isso? Jesus, faço isso? Essa missão? Não, né? Mas é isso que Paulo está ordenando ao povo da igreja de Filipos. Sejam pacientes. Seja manifesta a sua equidade, a sua misericórdia, a sua firmeza, a sua paciência, a sua humildade. Seja conhecido, que as pessoas possam conhecer isso. E hoje, como as pessoas nos conhecem, né? Assim, em parte. Talvez uma das maneiras que as pessoas mais nos conhecer são em redes sociais, porque você sabe que tem gente que coloca a vida toda lá. Eu vi uma declaração de uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Ela é divorciada, ela colocou assim um texto enorme no Facebook. Assim, se ela não falasse isso, mesmo que eu a conheça há tantos anos, eu não saberia como é que está o coração dela, mas a pessoa expõe como é que está seu coração. E ela diz assim: para aqueles que ficam a questionar por que estou sozinho até hoje, por que eu não casei de novo, né? É porque isso. Ela foi dando assim satisfação. Eu sei, tudo bem. Ela deve ter perdido a paciência com aqueles que ficam a perguntar: poxa, até hoje você está sozinha, né? Tem tantos anos que você se separou. Fulano já está casado, já está cansado de estar no segundo casamento casado. Você está sozinha, né? Por quê? Eu entendi. Foi o desabafo dela. Mas o mundo todo, centenas de amigos agora sabem o porquê que ela não contraiu matrimônio. Então, é complicado isso, porque a pessoa se expõe, fica conhecida de todos esse problema dela, o porquê. Ela disse: o sujeito para casar comigo tem que amar meus filhos. Então ela entendeu o quê? Todas as pessoas que ela tentou relacionar-se não se deram bem com seus filhos.
Então você deve ser psicólogo, advogado, detetive, para saber tudo que a pessoa está passando. Ou seja, os problemas da vida dela são conhecidos de todos os homens. Só que Paulo está dizendo aqui que não são os meus problemas que devem ser conhecidos. Paulo está dizendo aqui que são as virtudes cristãs de Deus na minha vida. O que deve ser conhecido pelos seus 5 mil amigos no Facebook? Para quem não sabe, o Facebook só televa até 4.999 amigos virtuais. Se você quiser solicitar mais amizade, você tem que criar outra página, não é isso? Até 4.999. O que os seus 4.999 amigos precisam saber a seu respeito? Seus problemas emocionais, suas fraquezas, o porquê você se divorciou, o porquê que você caiu em pecado, porque você bebeu, porque você foi no carnaval, teve aquela fraqueza na última festa carnal. A pessoa expõe tudo. Paulo está dizendo que deve ser reconhecido por todos os homens é a nossa equidade, a nossa moderação, a nossa paciência, a nossa virtude em perdoar, em ter misericórdia das pessoas. Amém? É mais um alerta para nós não ficarmos expondo toda a nossa vida nas redes sociais. Meu Deus do céu, as pessoas não aprendem, né? Eu falei aqui um dia desse, é verdade, pessoas chegam ao cúmulo de ir para o banheiro com uma dor de barriga e tirar foto no banheiro com diarreia. Meu Deus, fazendo a cara feia. Gente, não, pensa comigo, reflita comigo, como é que os crentes estão hoje? Reflete comigo, é impressionante. Reflete comigo, como é que os cristãos estão hoje? Eu sei que algumas pessoas querem se mostrar, e ela vai ao restaurante, por exemplo, é uma comida diferente, né? É uma picanha na pedra. Não é isso? Picanha na pedra? Aí ela vai tirar foto. Estou almoçando no Wellington, picanha na pedra. Tudo bem. Tudo bem. Não é todo dia que você come picanha na pedra. Não é todo dia. Perfeito. Irmão, agora você tirar a foto, arroz, feijão, ovo, uma linguiça frita, almoçando agora. Irmão, é muita futilidade. Todos estão conhecendo o almoço do dia dele. É o que temos para hoje. Partiu isso, partiu aquilo. Meu Deus! Que todos conheçam a sua moderação. Ok? E tem mais. Eu penso também que tentar mostrar que você é muito espiritual através do Facebook vai dar ruim. Vai dar problema. É muito complicado. Tem que tomar. Não, tem que tomar cuidado. É só você não revidar. Não revide se uma pessoa entrar lá dizendo, não, discordo, deixa no vácuo. Deixa no vácuo. Sim. O segredo, Viviane, e para os irmãos aqui que tem Facebook, não responda. Não revide. A pessoa entrou ali questionando a sua postagem, o Facebook é teu. Não revide. Né? Então, pessoas que são homossexuais, são lésbicas, as pessoas vão se ofender. Mas o Facebook é teu. Aí se a pessoa entra ali para questionar você, deixa no vácuo, não responda, não entra no debate, o que será inútil. Será inútil. Então, queridos, que seja reconhecida de todos a nossa moderação. Ok? Isso não significa, claro, que as pessoas, que você não pode colocar a sua posição política, como eu falei, o Facebook é teu. Você pode colocar a sua posição política, religiosa. A questão para não ter problemas é não ficar revidando, entrar no debate. A pessoa responde, leva você embaixo disso. Às vezes, eu entrei num canal essa semana que faz denúncias, né, dos hereges. Aí eu fiz um comentário lá, o camarada me respondeu, sem ofensa. Aí ele chegou assim, aí me respondeu assim, ele falou assim, qual é a igreja que você é? Eu falei, vou deixar ele no vácuo. Para que ele vai saber que eu sou da minha vida? Para que ele quer saber? Para quê?
Fui tentado a responder, a continuar. Eu falei, é perda de tempo, eu não vou adiantar nada. Ele vai continuar com a posição dele, eu vou continuar com a minha posição. E dizer qual igreja eu pertenço não vai mudar a ideia dele, o pensamento dele. Então, a gente tem que ter esse senso de saber o momento de cortar e deixar no vácuo, não entrar em debates inúteis. Ok, queridos? Sejam conhecidos de todos a nossa moderação. Ok? Aí ele vai dizer por quê? Que as pessoas precisam saber que somos de Deus através das nossas ações, através do nosso comportamento cristão. Por quê? Paulo diz aqui no versículo 5: perto está Paulo está lembrando a igreja de Filipos: olha, cuidado com o comportamento de vocês. Jesus está próximo. Jesus está perto. Existe uma segunda interpretação nesse versículo aqui para dizer: olha, cuidado com o comportamento de vocês, porque o Senhor está vendo todas as coisas, Ele está pertinho de você. Mas é óbvio que é uma referência à segunda vinda de Jesus, ok? Ele lembra os crentes que Jesus está próximo. A gente não esquecer disso. E eu escrevi o seguinte a respeito disso: a ciência, ou seja, ter consciência desta verdade, deve nos motivar a buscarmos a virtude da moderação. Quando você tem essa consciência que Jesus está próximo, você vai buscar essa virtude, vai procurar equidade, vai procurar ser uma pessoa de Deus, onde as virtudes do Espírito Santo são visíveis na tua vida, ok? Verso 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Olha só, mais um ensinamento aqui, não andeis ansiosos. O que eu aprendo aqui, irmãos? Nós devemos evitar os pensamentos distraídos, ok? Pensamentos que se distraem nas dificuldades da vida. Todo mundo tem dificuldade, amém, querido? Faz tempo. Se você não tem problema financeiro, com certeza deve ter dificuldade em outras áreas. Se você não tem dificuldade na área da saúde, tem uma saúde de fé, não tem ninguém na sua família enfermo, graças a Deus, talvez sua saúde financeira não seja saudável. Talvez você seja uma pessoa muito sem dinheiro. Muito sem dinheiro. Talvez você tenha dinheiro, tenha saúde, mas o casamento você tem uma dificuldade tremenda para se relacionar até hoje com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Então você é uma batalha que você está na peleja, você está lutando. Porque se dependesse de você, você já tinha se separado há muito tempo. Você já tinha divorciado, já tinha preparado as malas do marido, vai embora. Ou alguns homens fazem isso, né? Olha, minha senhora, se retira da minha casa, eu que construí, os caras fazem isso, né? Não andeis ansiosos. São os pensamentos que muitas vezes ficam focados nessas dificuldades da vida. Meu problema é financeiro, 24 horas pensando nisso. Aí, por pensar nisso 24 horas, como que eu vou pagar aquela conta, meu Deus? Já venceu a conta de luz. Como é que eu vou pagar aquele boleto? Jesus Cristo. Senhor, conta de luz, a conta do carro, o aluguel, como é que é isso? E isso realmente, toda hora vem, você tenta pensar em alguma coisa, vou ver o desenho do Pica-Pau, vou ver alguma coisa, vou tentar distrair. No meu início do ministério, me aconselharam a assistir Chaves, Pica-Pau. Pastor, a vida de pastor é difícil. No dia que você estiver em casa da sua família, que não for dia de culto, você procura, senta com a sua família, vai assistir Chaves, vai estudar a mente. Já outro pastor, muito estudioso, fazendo mestrado em teologia, disse assim para mim, pastor presbiteriano, ele falou assim: eu não paro de estudar por nada, é a minha válvula de escape dos problemas da igreja, me distrai, então só estudo direto, termino o mestrado, vou fazendo pós-graduação, estudo, para não ficar só pensando nos problemas da igreja. Eu falei, poxa, que bacana. De fato, quando a gente fica só focando nos problemas, o nosso coração fica ansioso para resolver. A gente fica pensando, eu preciso bolar uma forma de ganhar dinheiro. Meu problema é dinheiro. Eu tenho que arrumar um dinheiro, uma renda extra, tenho que fazer alguma coisinha. Aí você, todo animado, faz. Vai vender natura, vai vender joias, vai vender artesanato, chinelo. Nada dá certo. E a ansiedade continua. Não arruma um conto.
Pelo contrário, contrai novas dívidas. É problema, é dificuldade da vida. Aí Paulo tem a solução, tem um antídoto, inspirado pelo Espírito Santo, e vai dizer: não andem ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas. O segredo é orar e colocar diante de Deus: Senhor, meu problema é este, não consigo pagar essa conta, meu Deus, ajuda-me. Jesus, eu não quero ficar pensando só nisso. Senhor, eu não quero ficar preocupado se vão cortar minha luz, me ajuda. O antídoto para não andar ansioso é colocar diante de Deus, apresenta para Deus. O Senhor sabe da nossa dificuldade, não sabe? Mas Ele faz questão que você verbalize, Ele faz questão que você se humilhe aos pés dele. Senhor, é isso. E Ele lá do céu: eu sei, eu só estou esperando você me buscar de todo o coração. Meu Deus do céu, esse é o segredo, irmão, é um antídoto. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. A oração aí, a oração precisa ser algo natural na tua vida, amém? Pela súplica com ações de graça. Ou seja, está vivendo um problema, apresenta diante de Deus em oração e ao mesmo tempo já agradeça, mesmo não tendo recebido a bênção. Olha só, percebeu a fórmula espiritual que o apóstolo Paulo nos dá aqui? Não ande ansioso, coloca diante dele o problema e já agradeça com ações de graça. Tenha um coração grato, mesmo não estando vendo a solução do problema, mesmo não vendo. Deus é bom, amém? Quando fazemos isso aqui, quando seguimos a palavra de Deus, a ansiedade ela vai embora em nome de Jesus, amém? Olha o que certo teólogo escreveu a respeito desse versículo. Ele disse o seguinte: ansioso por nada, orando por tudo e agradecido por qualquer coisa. Amém? Resumo do versículo. Vamos repetir todos juntos? Ansioso por nada, orando por tudo e agradecido por qualquer coisa. Está aí o segredo para não estar ansioso. Ah, meu marido não é crente. Aí fica aquela agonia. Aí todos os dias chega em casa na expectativa que vai encontrar um marido assim ajoelhado orando, como nos filmes. Nos filmes evangélicos, né? Em 1h20 de filme, o filme te apresenta um problema, apresenta a conversão de todo mundo, da família, do marido, e todos terminam felizes para sempre servindo ao Senhor na igreja. Mas não é assim, né, querida? Aí você fica ansiosa, quer ver o filho transformado, quer chegar em casa e ver uma mulher que ele já chorando, se derramando: mãe, eu estou chorando porque eu quero ser pastor, missionário. Mas não é essa a realidade. A realidade é que ele não quer nada com Jesus. A realidade é que o marido não quer nada com Jesus, e que provavelmente a irmã ou o irmão vai ficar muitos anos orando para ver o milagre da transformação, da libertação. É natural, será quase certo a ansiedade invadir o teu. Ah, meu Deus, quando é que esse fulano vai se converter? Senhor, quando a minha filha vai se converter? Quando meu filho... Aí fica aquela expectativa. Descansa em Deus, amém? Só coloca diante de Deus em oração e já agradece. Senhor, coloco meu marido diante do Senhor, não é crente, mas eu te agradeço porque eu acredito que ele vai ser um diácono da casa de Deus. Senhor, meu filho está fumando maconha agora, aquela droga, aquela maldição. Meu Deus, em nome de Jesus, que venha pegar fogo o dedo dele agora e venha fumar até os dedos e sinta nojo dessa maldição e se converta. Ele vai ser um jovem de Deus, homem de Deus, vai tocar na igreja, não sabe tocar nada, mas vai tocar, nem que seja pandeiro, vai para tocar pandurim, servindo ao Senhor. Preciso acreditar, eu preciso acreditar na oração que eu faço, sim ou não? Preciso crer, irmão. Como pastor aqui, eu também sou muitas vezes violentado, muitas vezes pela preocupação, pela ansiedade. Claro, porque eu não tenho só minhas contas para pagar, existe um compromisso aqui da igreja. Os compromissos aqui da igreja, e muitas vezes se deixar vai tirar meu sono, mas eu estou na luta. Senhor, estou colocando diante do Senhor, estou procurando colocar essa palavra aqui em prática. Senhor, é isso, tem para pagar, Senhor, ajuda-nos.
Senhor, em nome de Jesus, pessoas que eram fiéis da tua casa, eram dizimistas fiéis, foram embora, foram para outro estado, foram para outra igreja. Senhor, e aí? E aí, Pai? Cadê os novos dizimistas, os novos ofertantes para sustentar a casa do Senhor, a tua obra? E eu falo, já jogo para Deus: Senhor, a obra é tua, foi o Senhor que me chamou. Então começa a colocar esse tipo de oração diante de Deus. Aí a gente vai desabafando, a ansiedade vai indo embora, a preocupação vai indo embora. Senhor, a obra é tua. Se eu não pagar a conta de luz, Senhor, a casa é tua. Senhor, se eu não conseguir pagar aluguel, é o teu nome, porque o dono do imóvel aqui acha que eu tenho 300 membros. Até agora ele não sabe o porquê que nós não compramos ainda o imóvel, não fizemos uma oferta. Ele deve achar isso. Não, pastor, está 8 anos lá. Está 8 anos lá, deve ter uns 300 membros, está entrando dinheiro a beça. Vai vendo, se ele soubesse da realidade. A realidade não é essa. E se eu atrasar um dia, por alguma razão, ele me liga, bonito. Já vi 14 ligações dele no meu celular num dia, porque eu estava lá em São Paulo, eu esqueci de ligar para ele que eu ia estar viajando, e eu estava no congresso de pastores em São Paulo, e calhou o dia do aluguel vencer. O dia 23 parecia que caía numa terça-feira, eu fui segunda-feira para São Paulo, dia 22. Esqueci de ligar para ele para dizer: ó, Sotério, eu vou voltar só na quinta-feira de noite de viagem de São Paulo, vou te dar o dinheiro na sexta. Meu Deus, aí eu estava no congresso lá, nos seminários, deixei o celular no quarto. Quando eu cheguei, 14 ligações. Aí eu liguei para ele: Sotério, me perdoe, eu esqueci de avisar para o senhor que eu estaria viajando. Eu estou em São Paulo, fique tranquilo, vou voltar quinta-feira, vou chegar de noite, cansado, obviamente, na sexta de manhã eu estou pagando o senhor aí. Ah, não, porque eu não vi o senhor ligando para mim, fiquei preocupado. Está na razão dele, né? Está na razão dele, ele quer receber dia. Percebe? Então, são coisas que nos preocupam, são coisas que surgem para tentar nos deixar o quê? Ansiosos. A fórmula é essa, serve para mim, serve para você. Coloque tudo diante de Deus, amém? Com ações de graças. E o versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede, lindo esse versículo, né? Que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus. Interessante, né, irmãos? Olha só, ele está falando sobre ansiedade no verso 6, né? Ele está falando que é para nós colocarmos toda a ansiedade, todas as nossas súplicas e petições diante de Deus. Aí diz que existe um resultado, existe uma consequência de nós fazermos isso. Qual é a consequência? A paz de Deus, que não é compreendida pelos homens, está além da compreensão dos homens, ou seja, excede todo o entendimento humano. Essa paz invade o nosso coração. Amém, querido? Essa paz, ele vai dizer, vai invadir o nosso coração e vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Aí eu estava analisando, né, como podemos entender esse versículo aqui. Você sabe por que Paulo utiliza duas palavras diferentes, né? Ele poderia só usar o termo só coração só. Ó, a paz de Deus vai guardar seu coração em Cristo. Mas ele usa o termo cardia, né? Em grego, cardia, coração, cardíaco. Cardia, e vai usar a palavra nous, que é a palavra mente. Todos nós sabemos que o coração, essa é a explicação mais sucinta, sabemos que o coração é a fonte das vontades, né? A sede das vontades, é o centro da pessoa, de todo ser humano, de onde flui as nossas vontades. E a mente seria o ato da vontade que surge do coração. A mente dá o impulso, dá a ordem para que o corpo haja, digamos assim. O coração é a sede das emoções. Vamos supor que o sujeito está a fim de pecar. Então ele é um adúltero, o coração dele se enche de paixões pecaminosas, de adultério. Ele quer fornicar, o coração dele está cheio desse perverso sentimento. O coração dele está cheio. A mente vai acatar esse desejo, essa paixão. Pode chegar a um ponto, se ele não refutar, não cortar isso,
que ele vai dar uma ordem, a mente vai dar ordem para que o corpo expresse o que está no coração. Como que o corpo vai expressar? Com a ordem da mente. Ele vai chegar até a pessoa e vai tentar seduzir a pessoa para que ambos pequem. Não é isso? O sujeito está com um pensamento de pedofilia. Ele vai partir para os lugares onde ele vai encontrar isso, esse tipo de pecado. Está no coração. Certo? Então o coração e a mente dele não estão guardados pelo Senhor Jesus, pela paz de Cristo. Então estão abertos para a ação demoníaca. Aí a mente dele dá uma ordem: entre em contato com os pedófilos. Procure saber quem são os pedófilos. Quem troca figurinha, quem troca fotografia de pornografia infantil. Procure saber, procure se envolver, até chegar ao ponto que alguém vai dizer assim: olha, não vamos ficar só na fotografia não, só na internet não. Nós temos um lugar bem discreto, aonde adultos se encontram com crianças. Percebe? E quem que vai mover? É o coração e a mente. A mente vai dar uma ordem para ele pegar o carro, dirigir-se até o local, se encontrar com uma criança para se prostituir, cometer esse crime, esse pecado. Percebe? Então um coração e uma mente sem Deus age desta forma. Agora, quando nosso coração e a nossa mente é guardada por Cristo Jesus, sabe? É guardado por essa paz, sabe? Com essa certeza. Meu irmão, a sua vida cristã vai ser totalmente diferente. A sua visão da vida cristã vai ser totalmente diferente. Não será mais a mesma. Essa paz vai invadir, vai guardar a tua mente, o teu coração, sabe? Das setas do diabo, do engano de Satanás. Amém, queridos? Vamos ler de novo esse versículo, muito lindo. É que tipo de versículo você bota adesivo no carro e tudo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará, olha só, vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Saber que Deus está no controle de tudo, irmão, vai preservar as nossas vontades e as nossas ações. Amém? Saber que Deus está no controle, essa paz que Deus coloca em nós, é a paz produzida porque Ele está no controle da tua vida. Ok? Ele está no governo da tua vida. Por isso essa paz é resultante. Então ela vai preservar a nossa vontade e as nossas ações. Note que é tudo em Cristo. A paz de Deus preserva as nossas vontades e as nossas ações em Cristo. Coração e mente. No coração, na sede das nossas vontades. Ok? Então se o nosso coração está guardado, as nossas atitudes, está guardadas em Cristo, as nossas atitudes produzidas pela mente, a mente que dá uma ordem, né? Por que eu abracei o braço aqui agora? Porque o cérebro, a mente deu uma ordem. Vou dar uma ordem agora para pegar o microfone. O membro obedece. Se as minhas ações, os meus movimentos são guardados em Cristo, verdadeiramente será testificado que somos pessoas de Deus. Ficará evidente que nascemos de novo. A paz nos guardará. A ansiedade, a preocupação pode até bater a porta, ó. Oi, sou eu, problemas. Fica ansioso comigo, vem, fica ansioso comigo. Aí você, não, aí você vai para o joelho. Senhor, olha esse problema bater na porta de novo, Senhor. Repreende ele em nome de Jesus, Senhor. Senhor, o problema não é meu não, agora é teu. Segura aí, Senhor. Não vou ficar ansioso não. E te dou graças porque eu sei que o Senhor já ouviu a minha oração. Aleluia. Ações de graça. Amém, querido? Aí a paz. É tudo uma sequência, né, irmão? Uma cadeia, né? O pensamento de Paulo é impressionante. Uma cadeia de sequência de acontecimentos. Se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. Se vocês fizerem isso, vai acontecer isso, isso. Fazendo isso, vai acontecer isso, isso, isso. Uma sequência de bênçãos sendo derramadas sobre a vida do cristão. Quando a gente vive isso, aí verdadeiramente você percebe que é de verdade um cristão. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Fique de luz, feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque a tua palavra é simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, tão verdadeira, nos trazendo ensinamento.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina que em Cristo nós devemos concordar uns com os outros. Senhor, em nome de Jesus, que nós não deixemos, meu Pai, as divergências, as diferenças, a opinião distinta, Senhor, nos afastarmos das pessoas. Nós vemos, meu Senhor, que Evódia e Sinti que estavam afastadas, de maneira, Senhor, que era necessário que uma pessoa se aproximasse delas, para serem mediadoras, para que fosse um pacificador. Senhor, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que as nossas opiniões, nosso pensamento diferente do irmão, venha, Senhor, nos afastar uns dos outros, mas que seja maior, Pai, a nossa unidade, que Cristo Jesus seja o ponto central que nos une, que o servir a Jesus, que o fato de sabermos que Ele nos salvou, que Ele nos regenerou, seja o motivo de estarmos juntos, servindo na obra do Senhor, servindo na tua casa, em comunhão com os irmãos, na coinonia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude, Senhor, em nossos relacionamentos. Sim, Senhor, muitas vezes a discórdia, a divisão, a fofoca, ela surge por haver problemas relacionais. E pedimos a tua ajuda. Nos ajude, meu Deus, a nos relacionarmos com os nossos irmãos. Nos ajude nos nossos relacionamentos dentro da família, dentro da nossa casa. Meu Pai, nos dê essa graça, Senhor. Sabemos que muitos de nós conhecemos pessoas que são muito difíceis de lidar. Nós olhamos para as pessoas e dizemos: puxa, como é difícil lidar com fulano. É uma pessoa muito difícil. Sabemos que o Senhor também colocou essas pessoas difíceis na nossa vida para que possamos aprender alguma coisa. Que nós possamos aprender sim também com elas, Pai. Possamos aprender a lidar com elas e possamos, em nome de Jesus, aprender a crescer na paciência, na tolerância, lidando com essas pessoas. Sim, Pai, teu servo Paulo disse que nós devemos nos alegrar, a despeito dos problemas, a despeito muitas vezes dos problemas relacionais. Nos ajude, meu Pai, a estarmos na sua casa com alegria, servir o Senhor com alegria, em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos, meu Pai, ser referências, meu Pai, de servos de Deus alegres por servir a Ti, em nome de Jesus. Senhor, quando as pessoas perguntarem o motivo da nossa alegria, que nós possamos dizer: é o Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, que seja conhecido de todos, Senhor, nossa moderação. Que as pessoas, meu Pai, não fiquem sabendo das nossas fraquezas, Senhor, nas redes sociais, das nossas preferências, meu Pai, da culinária. Não somente isso, mas teu servo disse que sejam conhecidos de todos a nossa virtude, a nossa moderação, a nossa bondade, o fato de sermos crentes que perdoam aqueles que nos ofendem. Nos ajude, Espírito Santo, que seja conhecido de todos a nossa moderação. Meu Deus, em nome de Jesus, se existe algum irmão aqui, Senhor, que está ansioso por algum problema, algum irmão, Senhor, que por alguma razão seu coração foi tomado de ansiedade, de preocupação, meu Deus, colocamos diante do Senhor agora, colocamos esse problema, Senhor, nas tuas mãos. Sim, tudo seja conhecido diante dele, tudo aquilo que pode deixar nosso coração preocupado, que pode nos tirar o foco, que pode nos distrair, os problemas do dia a dia que nos distraem. Meu Deus, em nome de Jesus, que estas coisas não dominem, não controlem o nosso coração, Pai. O saber, meu Pai, que existem contas para pagar, problemas para resolver, Senhor, que essas coisas não tirem a nossa paz, não, Senhor. Pelo contrário, Pai, que a paz do Senhor seja liberada a cada crente aqui nessa manhã. A paz que excede o entendimento, uma paz que o ser humano não compreende.
está além da compreensão dos homens. Obrigado, Senhor, por essa paz. Obrigado, Deus, por essa paz, porque ela guarda a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus nós te louvamos, porque sabemos que o nosso coração e a nossa mente está guardado, Senhor. Está guardado pelo poder do Espírito Santo, aleluia. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, Senhor, meditando, refletindo acerca dessas verdades espirituais. Nos ajuda, Espírito Santo. Talvez hajam coisas aqui, Senhor, as quais fomos acometidos, mas nós reconhecemos nossos erros, pedimos ao Senhor misericórdia e pedimos a Ti, Pai, que a paz do Senhor guarde o nosso coração e a nossa mente. Guarde, Senhor, corações e mentes aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Que todos os dardos inflamados do diabo caiam por terra, em nome de Jesus. Sim, porque os nossos corações, nossas mentes, Pai, cremos, estão guardados pelo Senhor. Perto está o Senhor está próximo, e queremos, meu Pai, em nome de Jesus, obedecer a Tua palavra, obedecer a palavra do sábio que diz: de tudo que guardares, guarda o teu coração. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos, meu Senhor, um domingo, meu Pai, de alegria e de graça. Abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, a todos os pais, todos os meus irmãos, meu Pai que já tem seus filhos, que são pais. Senhor, conceda-nos um domingo ricamente abençoado. Que a Tua presença, a Tua graça reine em nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém.